Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Todo mundo feliz com Jesus? Abra suas Bíblias lá no livro de Ezequiel. Né? Eu gostei quando o Denis abriu, fez a abertura do culto. A gente vê que ele está alinhado com o Espírito Santo, né? Ele ministrou algumas coisas que o Espírito de Deus falou no meu coração. Ezequiel capítulo 22. Amém? Vamos ler só o versículo 30. Está escrito assim: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Isso aqui nós vemos o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falando com o povo dele. Se você estudar o capítulo, você vai ver que Israel, um povo que conhecia Deus, um povo que teve experiência com Deus, um povo que foi protegido por Deus, um povo que foi guardado, foi sustentado por Deus. Mas de repente aquele povo, ele abre mão do Senhor, larga o Senhor para o lado, e eles começam a viver segundo a vontade deles. E eles começam a andar segundo os caminhos deles. E aquele povo vai se envolvendo tanto no pecado, e o pecado cega o homem, o pecado afasta o amor de Deus do coração do homem, e o homem se torna uma pessoa terrivelmente. É por isso que a Bíblia fala, né, que bem-aventurado é a nação cujo Senhor é o Deus. Ou seja, se algum governante que processa a fé no Senhor, a tendência dele é trabalhar para a nação. E aqui o texto vai falar que Deus, lá do céu, correu o olho na terra, procurando alguém que ele pudesse usar, procurando alguém que ele pudesse levantar, como nessa noite aqui, Deus está de olho em pessoas aqui, porque Deus quer te levantar para ser um tampador de brecha. Deus quer te levantar para ser um restaurador de muros. A sua vinda na igreja, a sua vinda nesse lugar não é à toa. Deus tem algo especial para você. Você não veio aqui nessa noite à toa, você não está aqui nesse lugar à toa. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Existe algo de Deus para ser liberado sobre a sua vida. O texto bíblico vai falar, irmãos, se você estudar o contexto, que aquele povo, eles eram dominados pelo pecado. Estavam escravos do pecado, tinham se entregado mesmo àquela vida de pecado. O coração daqueles homens estavam tão obstinados a pecar contra Deus, a viver em rebeldia com Deus, contra Deus. Aqueles homens naquela época se tornou amigo do pecado e inimigo de Deus. Não queria saber de Deus, mas tudo aquilo que era contrário às coisas de Deus agradava o coração daqueles homens. O que era certo naquela cidade era errado. Mas o que era errado para eles era o certo. E se nós trazemos, irmãos, nós estamos vivendo os dias atuais que o certo está sendo errado. Se você gosta das coisas erradas, você é trouxa, você é bobo. Não, se você gosta das coisas certas, você é trouxa, você é bobo. Se você quer uma mudança na sua vida, uma mudança, você é bobo. Mas se você enfia a cara a fundo naquilo que é errado, naquilo que vai prejudicar você, naquilo que vai prejudicar a sua família, naquilo que vai trazer destruição, sofrimento sobre você, é certo o povo. O povo naquela época estava vivendo isso, e nós também, amados, estamos num tempo que nós estamos vivendo esses tempos também. Mas é tempo, irmãos, de nós consertarmos o altar. É tempo de conserto com Deus. É tempo de arrependimento.
Aqueles homens, irmãos, aquele povo, aquela cidade ali, eles amavam a injustiça. Estavam com o coração endurecido, com o coração empedrificado. A Bíblia vai falar que eles se tornaram homens derramadores de sangue, que derramavam sangue, tiravam vida de pessoas. E todos nós sabemos que ninguém pode tirar a vida das pessoas, mas lá estava normal para eles matarem uns aos outros, como no mundo do dia de hoje está também, meus amados. Mas o texto vai falando também que eles viviam um tempo terrível de idolatria. Também estamos nesse tempo, amados. A idolatria não é você adorar, você se prostrar perante uma imagem de escultura. É tudo aquilo que te tira dos caminhos do Senhor, é tudo aquilo que te separa de Deus. É idolatria, porque ele se torna Deus no lugar do Deus verdadeiro na sua vida. Você que está vivendo a vida de idolatria, abre mão dessa idolatria nessa noite. Busca praticar o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O que tem te afastado do Senhor? O que está te pedindo você caminhar no Senhor? O que está te pedindo de Deus te usar? O que está te pedindo de você crescer no Senhor? Quem tem sido o seu ídolo, o Deus verdadeiro ou as coisas da terra? O povo lá estava, irmãos, entregue a uma vida de idolatria, uma vida de adoração carnal a esse mundo. E Deus lá do céu procurando, como nos dias de hoje, o Senhor tem procurado homens e mulheres, irmãos, para Ele usar. Jesus está voltando, igreja. A igreja está na reta final, nos tempos finais. Não é tempo mais de perder tempo. É tempo de você se posicionar no Senhor. É tempo de você buscar ser cheio do Espírito Santo, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida. Mas aqueles homens entregues à idolatria, aquilo que não era agradável a Deus, eles praticavam. E Deus procurando. E o povo sofrendo. Em cada bairro, irmãos, que a gente vai, são muitas pessoas que estão sofrendo. Aposto que você que está aqui deve ter algum vizinho seu que está sofrendo, precisando de Jesus. Aposto que tem uma família que está precisando de Jesus. Aposto que tem um amigo seu que está precisando de Jesus. Aposto que no seu ambiente de trabalho tem alguém que está necessitando de Jesus. Jesus é a solução para essa terra, para tudo dessa terra. E o Senhor tem procurado, o Espírito de Deus tem procurado pessoas para Ele usar, capacitar. Pastor, mas eu não sou capacitado. Não, irmãos, não esquenta a cabeça disso. Quando Deus me chamou, eu não sabia pregar, não sabia fazer nada também não. Eu falei, Senhor, eu não sei nem pregar nem nada. Deus falou assim, não, eu te capacito. Quem veio 2 anjos, colocou em mim uma armadura. A partir daquele dia ali, a minha mente abriu para as escrituras. Então, quando Deus te chama, você não precisa ter medo do chamado de Deus, não. Se Deus está te chamando para a obra, se Deus está te chamando para alguma coisa, tome posse, porque Ele capacita. Ele não procura capacitado, porque a glória é dele. É Ele que te capacita. Não temas, se o Senhor está te chamando. Não temas. O dom quem dá é Ele. O chamado vem dele. Os ministérios é Ele que distribui. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribui a quem Ele quer. Você sabe o que acontece? O Espírito Santo olha para você e fala assim, eu agradei desse, eu vou capacitar esse. E o Espírito Santo é lindo demais. Pastor, e meus defeitos? Deus não está preocupado com o seu defeito, não, meu amado. Deus está preocupado se você está com o coração aberto. Coração aberto. Qual que é o melhor obreiro? O obreiro que é ensinável e tratável. Se a pessoa for ensinável e tratável, ela se torna um excelente obreiro. Mas Deus lá do trono olhando, corre o olho para um lado,
corro ele por outro. Procurando alguém, irmãos, para trampar os muros que estão destruídos por aí. Satanás e seus demônios têm destruído muitas vidas. Mas Deus quer te levantar você como um reparador de muro, um tampador de brecha. Deus quer te levantar você para que você seja diferente e faça diferente. O projeto de Deus para você, você nem imagina, é muito maior do que o que você pensa. O que você pensa e Deus tem para você é fichinha. Os caminhos do Senhor não são seus, mas é muito mais alto e muito melhor daquilo que você pensa e imagina para a sua vida. O diabo te coloca você como um derrotado, um fracassado, não vale nada, mas Deus te enxerga você como um filho amoroso, porque Ele tem um projeto de vida para você. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já entendeu o quanto você é amado? E Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, irmãos, Ele não procurou pessoas perfeitas. Ele morreu por todos. É na caminhada que nós vamos nos tornando pessoas melhores. É na caminhada que vamos sendo lapidados e tratados pelo Senhor. Existem homens na Bíblia, irmãos, que marcaram as suas gerações. Homens que fizeram a diferença, foram diferentes. Mas existem também mulheres, existem também jovens. Eu sou novo, não, mas existem jovens. O que falar de Daniel? O que falar do rei Davi com 16, 17 anos, Daniel 16, 17 anos, mas os seus colegas? O que falar do profeta Samuel? Jovens. O que falar de Débora? O que falar de Maria? Você, mulher, pode ser usada por Deus também. Não fica nesse negócio achando que é só homem, não. Deus quer levantar você. Jesus tinha muitas mulheres que o auxiliavam, que trabalhavam com o Senhor. As filhas de Filipe, irmãos, eram profetisas. Eram as mulheres que abriam a boca e profetizavam em nome do Senhor. E você precisa almejar isso, querer isso. Se isso tem no seu coração, é o projeto que Deus tem para a sua vida. Não deixa o diabo parar isso, não. Desperta para ser um instrumento de Deus. Não se sinta, irmão, tanto o homem como o jovem como a mulher, incapaz de servir o Senhor. Porque quem capacita é Ele, quem chama é Ele, quem escolhe é Ele. E se o Espírito de Deus escolheu, está escolhido. Se você permanece na posição de vaso, ninguém te para. Nem o maior demônio que existe na terra e nem nenhum homem. Porque Deus trabalha ao seu favor. E é da vontade de Deus que você cresça espiritualmente. É da vontade de Deus que você seja um profeta. Abra sua boca e profetiza a restauração. Profetiza a mudança. Abra a boca, profeta, e profetiza. É da vontade de Deus que da sua boca saia palavras de restauração. Palavras têm poder, irmãos. Deus criou tudo através da palavra. Faça-se o sol, faça-se os anjos. Águas produz todos os seres viventes. Águas vai até certo limite, daqui para lá você não passa. Tudo foi feito pela palavra. O único ser que Deus colocou a mão, o homem. Seja um instrumento de Deus. A Bíblia vai falar, irmãos, de um homem. No livro de Gênesis, capítulo 6, por nome Noé. Deus irado com essa terra. Os homens pecou tanto que Deus, o homem não tem, o ser humano não tem jeito, vou destruir isso. Mas a Bíblia fala que Deus lá do céu olhou e viu quem? Noé.
homem justo, homem temente a Deus. Homem que andava com Deus, homem íntegro. Irmãos, tem coisas que nós temos, tem característica nossa na nossa alma, no nosso espírito, tem atitude nossa que nós temos. Quem muda ela e transforma ela é o Espírito de Deus. Na sua força você não consegue, na minha força eu não consigo, na força dos nossos braços nós não conseguimos, mas quando o Espírito de Deus vem sobre um homem, meu irmão, vem sobre uma mulher, vem sobre um jovem de coração aberto, tudo é transformado. Você vê que o Valdecir era um homem que não chorava, era policial acostumado a enfrentar bandido. Acaba ficando o quê? No meio de muita gente ruim, o coração endurece. Mas depois que converteu, irmãos, o coração do homem transformou. Você acha que tem coragem de chegar perto de um preso assim, agredir um preso, machucar um preso? Ele não tem. Porque sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, não. É contra os espíritos maus que trabalham nas regiões celestiais. Se você entender o amor de Deus para a sua vida, se nós entendermos o amor de Deus para a nossa vida, meus irmãos, Deus permite o ser humano nascer com tanto amor, com tanto carinho. Você vê que se você estudar a ciência, são milhões de espermatozoides que concorrem para entrar, para ovular aquele ovo da mulher. Não é milhões. Isso aqui? Tem não, né? Só você chegou, tá vendo? Por quê? Porque Deus tem um propósito para sua vida. Por causa do propósito dele. Outro poderia você não ter existido, mas Deus permitiu que você existisse. E por que Deus permitiu? Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Senão você não estava, não tinha nascido, não, meu irmão. Pastor, e pior, irmãos, Deus transforma o coração. Eu não foi conseguiu pregar para o homem, tinha assassinado já uns 3 lá e tinha mais um lá que nem lembrava, mas um bocado de gente, mas depois o homem converteu, se tornou um homem tremendo. Então por isso você não pode olhar a característica de homem, se é bravo, se é isso, se é aquilo. Olha as pessoas como Jesus olha. Para de olhar as pessoas com os olhos carnais. Sabe como é que eu olho com as pessoas? Isso não tem jeito, isso não muda. Isso não vai mudar nunca. Mas Deus enxerga aquela pessoa transformada, restaurada. E muitas vezes nós ficamos olhando com os olhos carnais. Para de olhar com os olhos carnais, porque com os olhos carnais nós vamos julgar. Mas olha com os olhos espirituais, com os olhos do Senhor. Porque para Deus não há nada impossível. Deus é que sonda e sabe o coração dos homens. Eu trabalhei com um traficante na Mascarenhas lá e sempre o Espírito Santo me incomodando com ele. Um dia eu falei com Deus, esse homem não vou mexer com esse homem mais não. Esse cara não muda mais, nunca não. Na mesma... Deus, o que é você para julgar as pessoas? Abriu meus olhos espirituais, eu vi o coração do cara. No finalzinho do coração dele. Tipo uma luzinha vermelha, com essa fita aqui. Ele não tem força para sair disso nesse momento. Ele está vivendo assim. Mas no seu íntimo, ele tem um desejo de transformação. E cabe eu e você fazer o quê? Sermos escada, ajudar as pessoas a crescerem no Senhor, ajudar as pessoas a mudar no Senhor, meu irmão. E nós olhamos com os olhos espirituais, carnal. Aí eu parei de olhar as pessoas com os olhos carnais, porque se nós ficarmos olhando com os olhos carnais, nós não ganhamos ninguém para Jesus. Porque nós esquecemos em outra hora que nós éramos terríveis, participamos de coisas terríveis, mas Deus nos transformou, mas nós esquecemos, gente, eu era terrível, Deus nos transformou, então pode transformar aquela pessoa também. A Bíblia fala que Noé era justo, era íntegro, era temente ao Senhor. E Noé marcou a geração dele.
como você pode marcar a sua geração, meu amado. Como você pode marcar a sua casa. Como você, a partir de hoje, se decidir, você pode ter a diferença. Aprenda a confiar no Senhor. O Senhor é o seu escudo. O Senhor é o seu braço forte. O Senhor é a sua proteção. Irmãos, quando você está buscando a Deus com sinceridade, aquilo que não é para você, Deus arranca do seu caminho. Se Deus não arrancou do seu caminho ainda, é porque existe um propósito, igreja. Enquanto Deus permite estar em convivência ainda, é porque existe algo de Deus. Quando Deus fala assim, ó, eu botei um ponto final, Ele consome, tira do caminho. O homem que eu evangelizava lá em Bela Vista, quando nós fizemos a célula lá, o homem converteu, a menininha dele ia para a igreja, mas a sogra dele era bateu o quejerê, né? Não era liberta, e chegou macumba. E a mulher do homem também não converteu. Mas o homem sofria, porque juntava a sogra dele e a mulher dele, perseguindo ele, para ele não ir para a igreja. A Bíblia fala que Deus ele é longânimo. Mas quando Deus decide agir, está decidido. Ninguém para Deus. É que a mulher foi infernizando aquele homem, infernizando. Deus levantou um profeta, o profeta foi lá e falou com a mulher uma vez. Um pouco passou um tempinho, levantou o profeta e foi lá mais uma vez. Chegou um tempinho, o homem oprimido lá, querendo desviar. Chegou um colega dele que era crente e falou: Deus mandou falar com você aqui nessa noite. Que Ele vai resolver a situação. Aquieta o seu coração, porque Deus vai resolver. Passa 3 dias. Ele de tarde, no sábado, a sogra dele pintou e bordou com ele. Tratou ele pior que uma queima de cigarro. Pior que um puleiro de galinheiro. No dia cedo ele levantou para ir para a escola bíblica. E a sogra perturbando ele ainda, mexendo com ele. Aí a sogra falou: seu crente é pouco demais, né? A gente pinta e borda com eles, né? E eles não fazem nada com a gente. E calado olhando ela. E ela com a xícara de café. Aí falou: você me perdoeu? Rindo, mas quando é bosta dele. Você me perdoeu porque eu fiz com o seu ditado, eu abusei de você, não é mentira que você vai. Eu falei: minha sogra, meu coração é puro, que meu coração é do Senhor. A senhora está perdoada. Como é que eu para trás? Nós vamos pro rede. Fartou. A filha dele, a mulher dele, veio correndo, viu a mãe lá, passando mal, o que ele fez? Puf, caiu também. A sogra, a SAMU levou para o hospital. Eles precisam fazer aquele perícia, né? Foi morta. Mas a filha ficou 15 dias internada. Eu creio que Deus permitiu ela ficar 15 dias internada para ela abrir o coração dela para o Senhor e mudar as atitudes dela. Desde 15 dias ela mudou. Ela saiu do hospital no caixão. Aquele homem desviou não e continuou sendo firme e fiel ao Senhor. E é até hoje. Ele queria aquilo? Não. Ele desejava aquilo? Não. A Bíblia fala que o Espírito que habita em nós tem ciúme. Quando alguém te machuca demais, quando alguém te fere demais, quando alguém te persegue demais, quando alguém vai te machucando, se uma hora Deus fala assim: ó, eu vou resolver. Se ele falar como, ok. Se ele não falar como, ele age do jeito dele. Não está firme o Senhor até hoje. Pastor, mas Deus faz isso, irmãos. O mesmo Deus de amor é o Deus de justiça. A Bíblia fala que Deus é justo. Deus é justo. Então, voltando para a história, pega o exemplo de Noé para você. Deus queria destruir aquela nação. E como destruiu? Não tinha água, acabou com tudo. Mas quem ficou na arca? Noé, os 3 filhos dele e a esposa dele. O resto foi tudo embora. Porque naquele tempo,
vinda de Jesus não está longe, que o mundo está caminhando para isso aí. A Bíblia fala assim que, procedendo da vinda do Senhor Jesus, o amor de muitos esfriará por causa da iniquidade. Você vai ver tanto trem errado, e se você ficar olhando para as coisas erradas, você desvia. E aquele converte e salva. Para de olhar os outros, caminha o seu caminho com o Senhor, tá? Para de olhar pessoas. Se ninguém quer nada com dureza, você precisa decidir no seu coração: não, eu vou ser diferente. Porque você fica olhando aquela pessoa, talvez é um ímpio que não teve encontro com o Senhor, você se desvia, aquele ímpio converte, sobe para o céu, você vai para... Você sabe para onde é que é, né? Porque com Deus não tem meio termo. Na caminhada com o Senhor, quem conhece a palavra, ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Então não olhe pessoas que não querem nada com dureza. Segue o seu caminho firme no Senhor. Segue buscando a Jesus. Não olha defeito de igreja, não olha defeito de ninguém, não olha para ninguém. Acerta o seu relógio com Jesus Cristo. Por que, pastor, que tem que ser com Jesus Cristo? Porque quem te justifica foi Ele. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Ele. Quem te ama acima de qualquer coisa foi Ele. Quem perdoa os seus pecados é Ele. Quem pagou pelos seus pecados é Ele. E por que você quer olhar para pessoas, para seres humanos? Segue o seu caminho firme no Senhor. Pelo contrário, faz igual Daniel. Se alguém quiser seguir para o Senhor, beleza. Se não quiser, segue o seu. Mas Deus é fiel que na sua perseverança Ele vai trazendo aqueles que estão te olhando e vendo como espelho. Porque quando eu converto, eu me torno sal e luz. As pessoas observam o meu comportamento para ver se eu converti de verdade. E se eles veem sinceridade, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde aquelas pessoas vão te acompanhar. Então não olhe situação, não olhe para pessoas. Segue o seu caminho firme no Senhor. Na época de Noé, você acha que Noé olhou as pessoas que não queriam nada com Deus? Construindo a arca lá. E o pessoal, esse cara é doido, não chove. Esse cara é um bobo, é um trouxa. O que esse homem está fazendo? Esse homem está perturbado, esse homem está maluco. Que homem quadrado é esse? Como os outros falam, crente quadrado. É preferível ser quadrado e você entrar no céu, meu irmão, porque você sei que é crente ramando no pé na igreja no mundo e morrer e ir para o inferno. Noé continuou firme. E mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu? O dilúvio não veio. A Bíblia fala que quando Noé entrou na arca, o anjo veio e fechou a porta. Então o anjo fechou. Homem nenhum mais poderia abrir aquela porta, não conseguiria abrir. Mas quando começou a pingar a chuva e as fontes da terra começou a estourar e as águas brotar, foi milhões, irmãos, que tentam bater naquela arca, unhando aquela arca, querendo entrar naquela arca, mas não tinha jeito mais. Então o tempo de arrependimento, o tempo de conserto é agora. Porque nós estamos pregando a vida de Jesus. Quer o homem acreditando ou não, quer você aceitando ou não. No tempo que a palavra se cumprir, está se cumprindo, Ele vai voltar. Bem-aventurado se você for achado fiel ao Senhor, para subir com Ele. Então não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Siga, acerta o seu relógio com Jesus. Foi o que Noé fez, eu fiquei pensando em Noé e tirei essa lição para mim. Mas a Bíblia fala também, irmãos, de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 18, a partir do verso, você vai ver essa história lá. Sodoma e Gomorra, o povo estava tão terrível, que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou às narinas de Deus. Fala que Deus enviou 2 anjos de Sodoma e Gomorra, desceu 3 anjos do céu. Um anjo do Senhor, Jesus Cristo, ficou na casa de Abraão, conversou com Abraão. A intimidade que o cara tinha com Deus, né? E os outros 2 foram para Sodoma e Gomorra para ver como Sodoma e Gomorra estava de verdade. E chegaram lá e
testificaram, irmãos, que Sodoma e Gomorra dava aquela podridão. O povo de Sodoma e Gomorra era ruim, mal. Todos os viajantes que chegavam em Sodoma e Gomorra, eles torturavam, batiam, tomavam tudo deles e botavam eles para correr. Porque eles não aceitavam gente de fora, porque a cidade era cidade rica, cidade boa. Então eles não queriam ninguém lá mais. Então eles faziam isso com os viajantes, torturavam, batiam. E se alguém da cidade desse guarita, desse água, desse qualquer coisa, para qualquer mascate, né, que fosse lá vender as coisas e ficasse lá, aquela pessoa daquela cidade era pego pelaquela população e era torturado. Você vê que quando os anjos estiveram na casa de Ló, a cidade toda cercou a casa de Ló. Todinha. Por quê? Porque Ló estava dando guarita aqui aos anjos. Os anjos, tem gente que se materializa, então os anjos se materializaram. Estavam lá como se fossem pessoas. Então aqueles homens eram ruins. Se você estudar Sodoma e Gomorra, você vê que também a idolatria lá também era terrível. A depravação do ser humano lá estava terrível. E quando o homem está depravado, irmãos, a depravação chega no coração do homem, aí está o perigo, sabe qual de quê? O que o mundo ensina. O que o mundo ensina? O que importa é eu ser feliz. E tem gente, irmão, que para ser feliz, para manter a felicidade deles, eles fazem coisas terríveis, eles cometem abominação ao Senhor. Em prol das suas felicidades, em prol de satisfazer os desejos dele. E os desejos carnal do homem, irmão, é insaciável. Quanto mais o homem depravado fica, mais depravado ele fica. Quanto mais o homem se entrega na carne, mais carnal ele fica. Mais depravado ele vai ficar, mais terrível ele vai ficar. Mas o que Deus está falando com você, é tempo de você parar com isso. É tempo de você abrir o seu coração para Jesus verdadeiramente. É tempo de você fazer uma análise de como você tem vivido no Senhor, qual tem sido a sua conduta no Senhor, como você tem caminhado com o Senhor, o que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua família, o que você quer no Senhor. É tempo de você fazer essa análise e parar com isso, mudar as suas condutas. A Bíblia fala, irmãos, que o Filho do Homem não veio condenar o homem ao inferno. O Filho do Homem, Jesus Cristo, veio salvar aqueles que haviam se perdido. Jesus não veio te condenar. Ele está te oferecendo nessa noite o arrependimento dos seus pecados e a mudança das suas atitudes. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Confessai as suas transgressões e as deixai. Esse alcançará o favor de Deus. Tem gente que não estão conseguindo o favor de Deus porque não estão se arrependendo verdadeiramente. Confessai e as deixai. Aí você alcança o favor de Deus. E Deus, ninguém engana ele. Lembra de quando Samuel foi na casa de Jessé, o belemita? Ungia Davi, rei de Israel. Samuel achou que quem era para ser ungido a rei? Abinadab, Eliabe, que era um homem zarrão, fortão, soldados de guerra. Esqueci o nome do outro lá, era 3. Ele tinha. E Deus virou para Samuel e falou: não, Samuel, não é nenhum desses que eu escolhi, não. Mas, Senhor, não é nenhum desses. O Jessé, tem mais algum filho? Ah, tem um filho meu que está lá no curral, lá limpando, lá cuidando das ovelhas lá. Manda chamar ele. Davi lá todo sujão, lá de carrapicho, lá, bosta de ovelha. É esse aqui que eu escolhi para ser rei de Israel. Deus te escolheu, irmão, para um projeto nessa vida. Davi foi escolhido, Davi foi chamado. Você foi escolhido e você foi chamado por Deus para um projeto. O projeto na vida de Davi era grande e o projeto na vida de Deus, na sua vida, é grande também. Não desanime. E Davi foi ungido a rei de Israel. Reinou em Judá, foi reinando até chegar
Israel. Totalmente. É tempo de você pensar. Como está sendo sua conduta com Deus? Deus visitou a terra antes do dilúvio. Aqui no texto, Deus estava lá do céu, corre nos olhos. Deus visitou Sodoma e Gomorra e achou Sodoma e Gomorra em falta. Mas a falta, irmãos, não é porque eu estou praticando pecado. Você sabe o que leva o homem à condenação? Não é porque eu falhei com Deus, que eu errei com Deus. É você não querer sair dessa vida. Jesus não morreu à toa, não, irmão. Jesus morreu para que ninguém seja condenado, para que ninguém vá ao inferno. Quem te oferece o perdão, quem te oferece a salvação, quem te oferece a redenção, homem nenhum pode te dar isso, ninguém pode te dar isso, mas Jesus Cristo pode te dar isso. Porque a Deus aprovou a da Jesus toda autoridade no céu, na terra, em qualquer lugar. O único que pode te salvar, o único que pode mudar a sua vida é Ele. Mas Sodoma e Gomorra estava tão terrível que o pessoal estava amando mais a criação do que o Criador. Amava mais a criação, a pura, os desejos carnais do que... Pera aí, gente. Vou mudar um pouco. Eu não posso continuar assim. Isso não agrada a Deus. Você quer mudança? O poder da decisão está em você. Eu não posso te obrigar. O Espírito de Deus não vai te obrigar. Mãe não vai te obrigar. Seu irmão não vai te obrigar. É você decidir. Você quer melhoria para sua vida? É você que decide. Você já notou que tem pai, às vezes orienta o filho, orienta. E o filho vai para outro caminho? É decisão do filho. Então, a decisão está nas suas mãos. É por isso que Deus está falando com você nessa noite. Deus está te chamando para ser um reparador de brecha, um reparador de muro, para estar na brecha. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, meus amados, Abraão intercedeu para lá. Começou com 50 justos. Senhor, se tiver 50 justos, essa não destrói não. Mas Deus não foi achando. Foi vindo. Chegou um ponto que Deus falou, basta. Basta, não tem esse tanto de gente lá não, Abraão. Então, vou destruir. E destruiu aquela cidade mesmo. Mas eu quero te dar um conselho aqui também, irmãos, porque os anjos tirou Ló, mas as filhas dele e a mulher dele, Sodoma e Gomorra antes de destruir. Olha o amor de Deus, como é que Deus é fiel. Nós que somos infiel com Deus. 2 anjos foram lá e pegou o pessoal demorando lá, né? Eu não sei se as mulheres que estavam demorando a arrumar, o que é? E a Bíblia fala que os anjos pegou na mão, vambora, gente, e saiu puxando. Mas houve uma palavra. Qual que era a palavra? Não olhe para trás, não. Chegou no meio da caminhada, o que a mulher de Ló fez? Virou estátua de sal na hora. Então, se você está na caminhada do Senhor, não olhe para trás. Não fica olhando para trás, não. Para frente, futuro. O que Deus tem para você é melhor do que o seu passado, meu irmão. O que Deus tem melhor para você daqui em diante é muito melhor. Para de ficar olhando para o passado. Você ficar olhando demais para o passado, você vai perder tempo. Caminhe para frente. Mas também, não seja como as filhas de Ló. Pastor, o que as filhas de Ló fez? A Bíblia fala que elas embriagaram os pais do pai dela, e cada um ficou com o pai e teve um filho. E gerou as nações que lutavam contra Israel. Mas por que elas fizeram isso? Porque elas não deram atenção à palavra de Deus. Dê atenção ao que o Espírito de Deus está falando com você nessa noite. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Quando os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra, foi falado que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Não estava falando que Deus estava destruindo o mundo ou as cidades vizinhas, não. Quando
quando elas estavam lá na caverna dela, lá na caverna com o pai dela, que eles falaram, não existe mais homem nenhum mais, nós vamos morrer, vai acabar tudo, então vamos gerar uma família, onde que houve o incesto. Mas o Senhor tinha falado que destruir Sodoma e Gomorra. O que ela era para ficar tranquilinha? Aprenda a descansar em Deus, meus irmãos. Olha aqui. Aprenda a descansar em Deus. A Bíblia fala que Deus trabalha por aquele que espera nele. O segredo é estar o quê? Você aprender a esperar no Senhor. Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio no Senhor, estou esperando. Mais cedo e mais tarde eu vou tomar posse, Senhor, da chave da minha vitória. Mais cedo e mais tarde, Senhor, eu creio que a resposta que eu estou buscando do Senhor vai vir para a minha vida, vai vir para a minha casa, vai vir para a minha finança, vai vir para o meu relacionamento, vai vir para a minha casa, vai vir para a minha vida espiritual. Aprenda a esperar nele. Aquelas mulheres vão ficar quietinhas com ele lá. Pai, vou ficar quietinho aqui. Logo que acabou o fogo e enxofre. Ir para a cidade circunvizinhas. Quantas cidades que tinha? Lá era uma rega de cidade lá, irmãos. Eles iam ver um monte de homem que ia ter lá à disposição delas. Outra lição que Deus falou comigo que é agora, isso aqui quer? Vai precisar dentro do texto. Não resolva seus problemas com a sua mão. Deixa Deus resolver para você. Elas quis resolver do jeito dela, com a mão delas. Elas não eram para ter feito, elas para ficar quietinha esperando. Depois iam para a cidade vizinha. Arrumavam outro cara lá, casava. Outro arrumava outro cara, casava. Ló era viúvo, estava viúvo mesmo. Casava também, pronto. Mas elas quis o quê? Elas buscou resolver com as próprias mãos. Trouxe sofrimento, trouxe dor de cabeça para elas. Irmãos, eu falo por experiência, eu sofri muito. Não casa resolver do seu jeito não, porque vai ser sofrimento. Vai ter dor de cabeça, depois vai chorar. Aí vai reclamar, Deus, por que eu estou assim? Ah, por que você está assim? Porque você não prestou atenção no que eu tenho falado com você. Você não pega a direção que eu tenho te dado. Você não pega a orientação que eu tenho te dado. Depois não adianta reclamar não, irmãos. Deus nos orienta, Deus te orienta, é para o seu bem. Deus trabalha aqui para você ter um bom futuro. Deus trabalha essa semana aqui para que sua semana seja em paz. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda. Não faça como as filhas de Ló. Não resolva do seu jeito. Não precipite. Não dê por acabado aquilo que Deus não bateu o martelo, meus irmãos. Elas tinham dado. O mundo acabou, nós estamos sozinhos. O fogo e enxofre tinha vindo para Sodoma e Gomorra só. Não vai mais lugar nenhum. Agora que Jesus voltar, vai voltar a buscar a igreja universal dele. Para me encerrar aqui, eu quero falar do homem chamado Neemias. Neemias era um homem de Deus, irmãos. E o que me chamou a atenção na quando li Neemias, que Neemias não exercia cargo na igreja, não. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Mas quando ele viu falar que os irmãos de Jerusalém estavam em sofrimento, o coração dele compadeceu, o coração dele doeu. Ah, como é que está o pessoal? Os muros de Jerusalém estão derrubados, o pessoal está passando muita fome lá. A Bíblia fala que o coração dele compadeceu, que ele foi orar e jejuar em favor do povo. Porque Neemias, naquele momento, ele entrou na brecha, intercedendo para aquele povo que precisa. E é o meu e o seu papel como igreja, irmãos, é orar. Você sabe que nós estamos muito, queremos orar só para nós. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero isso. Deus, faz isso na minha vida. Mas você já orou hoje, você orou, esses dias você tem orado. Deus, abençoa fulano de tal, abençoa ciclano, abençoa tal casa, abençoa meu amigo, abençoa minha família. Você tem pedido para alguém, você tem estado na brecha por alguém, para alguém. Você tem feito isso?
Deus está te chamando para isso, para você entrar na brecha em oração por alguém, interceder por alguém, ore por alguém que o Espírito Santo colocou no seu coração, tem colocado no seu coração. Ore por alguém, por aquilo que Deus tem dito. Meu filho, minha filha, ore por essa pessoa, porque eu quero trabalhar na vida dela. Irmãos, quando nós oramos, você dá legalidade para Deus trabalhar, mesmo que aquela pessoa não saiba de nada. Talvez a pessoa é ímpia, talvez a pessoa não tenha temor a Deus, mas a oração do justo tem muitos seus efeitos em favor de alguém. A sua oração pode salvar vidas. A sua oração pode mudar muitas vidas. Você acha que você está aqui? Alguém não orou por você, não? Ninguém está aqui porque é por nós, irmãos. É porque alguém entrou diante de Deus e Deus veio e nos salvou, nos despertou. Esteja na brecha por alguém. O texto que fala que Deus procurou. Deus foi ao político, não tem condição de orar, não está orando. Deus foi ao sacerdote, não tem condição de orar, não está orando. Deus foi ao profeta, não tem condições de orar, não está orando. E Deus procurou. Alguém que tampasse o muro e alguém que entrasse na brecha. Tampar o muro, meu irmão, você sabe o que é? O muro fala de proteção. Representa proteção. Quando a casa está toda cercada, murada, então ela está protegida de qualquer coisa entrar lá, viria. Mas para você construir um muro precisa de quê? Trabalho. São trabalho nas coisas de Deus. Faz alguma coisa por alguém, meus irmãos. Sirva alguém. Tem gente que fala, eu sirvo a Deus, mas não quer servir ninguém. Não tem como você servir a Jesus Cristo se você não servir um homem, ou uma mulher, ou uma criança. Alguém você tem que servir. Servir a Deus é servir alguém. Servir a Deus é você fazer algo por alguém. Não tem como eu servir a Deus e não servir ninguém, não. Seja esse tempador de muro. Trabalhe em prol de alguém. Faça alguma coisa para alguém. A Bíblia fala que é mais bem-aventurado dar do que receber. Você já notou que nós só queremos receber, mas não queremos doar nada para ninguém, fazer nada para ninguém. Decida essa noite entrar na brecha. Eu queria chamar você para orar nessa noite, nesse momento.